Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Entramos outra vez, portanto, continuando a história de onde parámos na última aula. Hoje vamos falar sobre o próximo acontecimento que aconteceu depois da batalha de Zat al-Riqa, que falámos na última aula, que é basicamente a expulsão de Banu Nadir. Como sabem, Medina Munawwara tinha, desde sempre, 3 tribos judaicas. Uma tribo chamava-se Banu Qaynuqa, que numa das aulas anteriores expliquei-vos que por uma razão de rebeldia eles foram forçados a ir embora porque tinham quebrado uma trégua de aliança com os muçulmanos. Depois havia uma segunda tribo, que era a maior de todas, que era Banu Nadir. Ora, esta tribo era a mais rica, era a maior de todas e realmente também esteve envolvida em algumas situações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante algum tempo deixou passar. Nomeadamente, eles não deram apoio na batalha de Uhud, quando deviam efetivamente dar. Eles recusaram-se também de apoiar logisticamente os muçulmanos e mais tarde também ficou-se a saber que eles deram logística aos Quraishitas para onde acampar na batalha de Uhud, que é um ato de traição total. Também no passado, numa das aulas, eu expliquei que eles tinham dentro deles um líder que chamava Ka'b ibn Ashraf, que basicamente era um líder, mas era um terrorista, porque ele queria realmente matar e fazer um atentado contra os muçulmanos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam descobriu a tempo e conseguiram de uma certa maneira acabar com esse problema e ele teria que ser perante o Estado executado pelos seus crimes. Mas o povo, naturalmente, se escapou por essa razão, até porque era um acto de um homem, não era um acto de todos. Por essas razões todas, Banu Nadir tinha uma série de situações com os muçulmanos e neste ano 4, no terceiro mês do ano 4, depois de ter acontecido o massacre em Raji'a e Ma'una, como sabem, nas últimas aulas expliquei que nesses dois locais vários professores que foram encomendados para dar aulas seriam brutalmente mortos. Eu também tinha-vos contado que em Ma'una, numa das aulas, um senhor chamado Amr acabaria por se salvar e no caminho a Medina Munawwara encontrou com 2 homens de Banu Amir. Banu Amir era o povo que tinha assassinado esses professores. E então Amr, ele pensou que esses 2 homens eram também inimigos, entrou em combate com eles e acabou por os matar. E depois descobriu nos bolsos de um deles que eles tinham uma carta de referência do profeta. Ou seja, ele sem querer acabou por matar alguém. Então ele foi ter com o profeta, contou a história, e Muhammad disse, a lei naturalmente na altura e hoje em dia também é, que um homicídio inqualificado, ou seja, um homicídio sem querer, foi o que aconteceu, ele pensou que ele estava numa batalha, mas afinal não estava, tinha que se pagar um resgate. E o resgate era 100 camelos por cada pessoa. Isto é uma lei que até ainda hoje está no Islã. E então o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, normalmente a lei dizia, quando é um homicídio deste, inqualificado, ou seja, um homicídio que sem querer, se a pessoa que realmente fez não tem capacidade, toda a tribo tem que lhe ajudar. E então o Muhammad começou a pedir a toda a cidade para irem ajudando, de modo a que eles conseguissem arranjar dinheiro ou conseguissem arranjar os tais 200 camelos. Naturalmente que isso englobava toda a gente, inclusive as tribos judaicas. Havia a tribo de Banu Nadir e havia também uma terceira tribo judaica que é Banu Qurayza, que nesta altura não se meteu nos problemas. Muhammad tomou a iniciativa, efetivamente, de ir, portanto, visitar Banu Nadir. E quando lá chegou para visitar Banu Nadir, eles receberam, portanto, eles viviam bastante longe de Medina Munawwara, da antiga Medina Munawwara, viviam numa zona onde eles tinham muitos hectares de terrenos deles, bom terreno, muitas tamareiras, e entre as tamareiras construíram fortalezas e fortes, onde podiam se manter seguros. Eles, como sabem, os judeus tiveram um passado muito complicado durante a vida deles,
onde muitas das vezes eram repudiados e expulsos. Então esses judeus que chegaram primeiro à Arábia, através do Iêmen, há quem diga que foi na Síria, depois vieram e de uma certa maneira construíram as suas raízes nesta zona de Medina Munawara, acabariam por construir fortes, porque eles tinham sempre essa lição que a qualquer hora podem nos fazer mal, e então viviam em fortalezas autênticas. Muhammad, quando chegou, um grupo deles, dos líderes deles, veio receber, conversaram, falaram entre eles, portanto houve ali tudo uma coisa, e Muhammad naturalmente depois explicou que, olha, venho cá para pedir a vossa ajuda, vocês também têm que nos ajudar, vocês também fazem parte da aliança, para ajudar-nos a pagar estes 200 camelos que temos que pagar ao resgate à família daqueles dois senhores. Reparam que a família destes dois senhores tinha brutalmente morto os discípulos, mas uma morte não apaga a outra. Muhammad, apesar de saber que a família tinha estado envolvida também naquele massacre, mas um dos seus discípulos tinha acidentalmente morto duas pessoas, a lei é a lei. Os judeus não gostaram muito dessa ideia, disseram para Muhammad sentar e lá fora, portanto perto da porta ou perto do forte, e eles entraram no forte e lá dentro começaram a conspirar. E a conspiração deles era, nós não vamos pagar, porque é que nós temos de fazer isso? Este homem fez isso com o nosso líder Ka'b ibn Ashraf e tudo mais. E então decidiram ir até ao cimo do forte e dali atirar uma rocha para baixo, assim matando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os discípulos que estavam à volta dele, Abu Bakr, etc. Quando eles decidem isso, Muhammad recebe esta informação de Gabriel, de Jibrail, e levanta-se e, sem dizer nada, vai-se embora com os discípulos. E só quando chega a Medina Munawara é que diz aos discípulos que eles planearam fazer isso e agora nós, a partir de agora, acabou todas as conversas. Enviaram um emissário, Muhammad bin Maslama, que era um aliado antigo dos judeus de Banu Nadir, dizendo que vocês agora têm 10 dias para realmente levarem as vossas coisas todas e desaparecerem daqui, senão daqui a 10 dias nós vamos cá ocupar todas as vossas terras. Os judeus, ao ouvirem essa informação, tentaram dar a volta à situação, mas não conseguiram, até que no fim aparece Abdullah bin Ubay ibn Salul, o chefe dos hipócritas, a quem o Alcorão também chama ele de diabo, que ele era, como sabem, ele era judeu, não era judeu, há quem diga que ele não era judeu, há quem diga que ele era judeu árabe, e há quem diga que ele era um árabe, mas que tinha boas alianças com os judeus. Ele realmente, naturalmente, já estava chateado que uma tribo já tinha ido embora, porque ele precisava dessas 3 tribos para ganhar politicamente e financeiramente. Uma já tinha ido embora, que é Banu Qaynuqa, ele não queria ver a segunda a ir embora. E então ele foi lá e garantiu-os e deu promessas políticas e tudo. Ele era um político, portanto ele sabia falar assim dessa maneira, que vocês não vão-se embora e se vocês forem assim, se vocês ficarem aqui a gente vai-vos ajudar e eu vou mandar todas as minhas tropas para vos ajudar e vou falar com o Muhammad. Ou seja, deu a volta de tal maneira a esta tribo, que esta tribo mudou de ideias e ficou e disse que está bem, já não vai-se embora, vamos aguentar até aqui. Muhammad, quando recebe essa informação e a primeira coisa que ele faz é, ele vai até à outra tribo, Banu Qurayza, a terceira tribo, e marcha com 700 homens para os fortes de Banu Nadir, mas antes disso vai falar com os chefes de Banu Qurayza e diz que vocês realmente estão connosco ou estão a favor de Banu Nadir. E depois o Banu Qurayza nesta altura realmente disse que nós não nos vamos intrometer, nós não temos problemas nenhum com vocês, não se preocupem connosco. E eles marcham para os fortes onde estão a tribo de Banu Nadir e cercam estes fortes durante uma semana, até Muhammad nesta altura, muitas tribos amigas dos judeus, outras mini-tribos judaicas também, de uma certa maneira, foram na conversa de Ibn Salul e não se foram embora. Um deles era Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab era, na realidade, o pai de Safiya bint Huyay. Safiya bint Huyay, mais tarde, vai casar-se com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Eles eram judeus.
Safia própria conta que quando eu tinha 5 anos, uma vez eu vi meu pai e meu tio, Yasser, ambos estavam excitados porque souberam da vinda de um profeta e pensaram que realmente era o tal Messias que eles estavam à espera e foram realmente a Medina Munawara, e depois quando voltaram a Medina Munawara, ela própria diz que eu fiquei bastante... Eu vi, os dois estavam tristes, porque o tio perguntou ao pai que achas que este é o tal homem que nós estamos à espera? E o pai disse sim, mas ele não é dos nossos, e portanto eu vou lutar com ele até morrer. Portanto, a razão que os judeus, grande parte deles, não aceitou Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi por ele ter sido Qurayshita e não ter sido de linhagem israelita, judaica deles, hebraico. E então, o próprio Huyay também disse que eu estou pronto para lutar se for preciso. O certo é que, no fim, ninguém lutou, porque Muhammad, quando chegou, Abdullah ibn Ubay ibn Salul deu o dito pelo não dito e não veio ajudar, e todos fugiram, e essa tribo de Banu Nadir manteve-se durante uma semana fechados nas suas fortalezas. Muhammad, até mais tarde, mandou cortar algumas tamareiras para eles verem que, olha, até as tâmaras que são o vosso alimento também não vai ficar aqui. E, passado uma semana, eles lá aceitaram e ir embora sem qualquer tipo de batalha. Muhammad, perante todos os crimes que eles fizeram, mesmo a nível estatal, permitiu-os que durante os próximos dias saiam com tudo que vocês quiserem levar. Nós não vamos fazer nada, a única coisa que vocês vão deixar aqui são os vossos armamentos. As armas vocês não levam, porque nós não queremos aqui rebeldes no deserto. Tirando isso, vocês podem levar o que vocês quiserem, têm 2, 3 dias, podem fazer isso e desapareçam. E dizem que eles levaram tudo. Eles desenterraram tesouros que eles guardavam na terra, eles levaram portas das casas deles e levaram tudo, ouro, moedas, tudo que podiam levar. Tanto que os camelos estavam cheios, as crianças estavam a andar a pé, porque não havia lugar para elas sentarem nos camelos, porque os camelos estavam cheios de ouro, tudo o que é material eles levaram deles, não queriam deixar nada para trás, e até destruíram as casas para que os muçulmanos que viessem mais tarde não pudessem usufruir delas. E até as portas também levavam, porque as portas eram portas, como sabem, eles eram grandes artistas e carpinteiros, até isso também levaram, não deixaram nada. E como sabem, tudo que veio, toda a Banu Nadir, toda aquela zona que veio, naturalmente veio sem batalha. E a lei diz que quando há uma batalha, os despojos que vêm da batalha são divididos em 5 partes. Uma parte vai para o Estado, para os pobres, 4 partes vão para os guerreiros. Mas quando não há batalha, tudo que vem em despojo, tudo é entregue, chama-se malefei, que é entregue a Allah e a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Em outras palavras, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam pode dar uma parte para os pobres, uma parte para a sua família e outra parte ele pode distribuir para todos. E foi isso que ele fez. Ele distribuiu todos aqueles terrenos para todos os homens e mulheres que tinham vindo de Meca e que eram pobres e que não tinham terreno. Distribuiu para eles todos e também distribuiu para alguns residentes de Medina que também eram muito pobres. Dizem que é ali que Muhammad também ficou com uma parcela do terreno, que chama-se o terreno de Fadak, que mais tarde iremos falar sobre, era o terreno que ficou para ele e ele depois usou para a sua família e tudo mais. O capítulo 59, o Surah Hashar, não é, foi revelado, é um capítulo muito pequenino, se vocês um dia lerem, vocês vão ver que agora, conhecendo a história como eu vos contei, vocês vão compreender este capítulo, porque este capítulo fala exatamente de tudo aquilo que aconteceu. Essa tribo de Banu Nadir, naturalmente, foi-se embora, mas não é a última vez que vamos ouvir falar deles, até porque eles vão-se embora, mas o ódio que eles têm dos muçulmanos aumenta ainda mais e vai culminar com uma próxima batalha, que é a Batalha das Trincheiras, que iremos falar numa das próximas aulas.